Acabei de sair do cinema completamente despirocado na cabeça e preciso botar pra fora, então bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou o Alê e vim falar sobre Tipos de Gentileza, novo filme do Yorgos Lanthimos que acabou de fritar o meu cérebro para o bem ou para o mal. O novo filme do Yorgos Lanthimos que traz no elenco a Emma Stone, o Jesse Plemons, o William Dafoe, a Margaret Qualley, a Hong Shao, o Joe Alvin. Uma pausa. Nós estamos falando daquele que foi morto no Departamento dos Poetas Torturados este ano. E também tem a Hunter Schafer, que eu amo de paixão. Então, só no elenco ele já veio trazendo seus favoritos e os nossos favoritos também. O filme é nos apresentado num formato antológico, onde a gente vai ver 3 histórias que são denominadas como A Morte de RMF, RMF Está Voando e RMF Come um Sanduíche. E por mais que eu sabia que eram 3 histórias, é óbvio que eu fui pro cinema esperando que essas 3 histórias de alguma forma se conectassem. Mas é claro que a gente está falando de Yorgos Lanthimos, e se principalmente a gente pensar nos filmes mais antigos dele, é óbvio que isso não ia fazer sentido nenhum. E por mais seja óbvio, e óbvio, e óbvio, como eu repeti várias vezes, eu saí do cinema com sentimentos pouco conflitantes, porque a verdade é que essas histórias não se ligam de maneira nenhuma. Na primeira, a gente conhece um grande magnata que controla a vida das pessoas. É como se ele passasse um roteirinho para várias pessoas do que elas vão fazer durante seu dia. O que elas vão comer, que horas elas vão comer, que horas elas vão transar, com o que elas vão se relacionar e que atitudes elas vão ter durante o dia. Exatamente um roteiro para aquelas pessoas seguirem, e elas acabam recebendo coisas por isso. Casas, carros, itens preciosos, enfim. Até que um dia ele faz para o personagem principal do Jesse Plemons um pedido muito pesado, digamos assim, onde ele não se sente confortável em aceitar, e a história se desenvolve a partir daí. No segundo, o personagem do Jesse Plemons já é um policial que tem a sua esposa desaparecida. Ela foi para fazer uma pesquisa em alto mar, alguma coisa assim, sumiu e ela acaba sendo resgatada e volta, mas esse policial percebe que tem alguma coisa estranha e começa a entrar numa paranoia de que essa mulher não é a mulher dele, e a história vai a partir daí. Na última parte, a gente acompanha a personagem da Emma Stone, que faz parte de um culto que está atrás de uma Messias que teoricamente pode trazer pessoas de volta à vida. E essa perseguição por essa pessoa com poderes é o que faz essa história andar. Mas aí vocês que não viram o filme ainda devem estar se perguntando que porcaria é essa de RMF que tem nos títulos das partes. Então, RMF é como se fosse um NPC. Pra quem tá acostumado aí com os games, aquele personagem que não é jogável. É quase como se fosse um figurante, mas ele é o único personagem que permeia as 3 histórias. A gente acaba não descobrindo o que é o RMF no filme, talvez esse seja um dos mistérios do Yorgos, mas a verdade é que sim, fica claro que ele é o mesmo personagem. Enquanto todos os outros atores estão em todas as partes, mas são personagens diferentes e que não tem nenhuma ligação entre eles. Yorgos mesmo deu uma entrevista à Variety que queria que o RMS fosse um personagem em que ao mesmo tempo ele parece ser insignificante para cada uma das histórias, mas ele pode servir como ponto de ligação entre elas. E aqui começa o meu problema com o filme. Eu não vou nem dizer que tá certo, que tá errado, porque quem sou eu? Mas não são histórias que me agradam. Eu acho que quando a gente vai falar em séries antológicas, dentro de uma temporada, em que tu tem toda uma história e na outra vem uma história diferente, beleza. Quando a gente tá numa estrutura de um filme, eu prefiro que essas histórias se liguem. E eu saí do cinema sem nenhuma ligação aparente. Tem temas que permeiam as 3 histórias, como o abuso, a manipulação, o controle, o desespero, a fé, tem cães, tem pés, tem várias coisas que aparecem nas 3 histórias e são comuns entre elas. Mas toda a interpretação ela vai de quem está assistindo.
E é aí que eu fico conflitante. Eu gosto quando os diretores, roteiristas, enfim, não entregam todas as respostas. Aquele filme que te conta passo a passo também é problemático. Mas eu preciso de que pelo menos o filme traga indícios de um caminho para te seguir e a partir desse caminho tu consiga tirar conclusões diferentes. O filme que me veio à cabeça para tentar explicar isso é o Mãe, do Aronofsky, em que você consegue tirar interpretações diferentes, mas tu consegue entender o que a história quer dizer. E aqui eu não consegui. E aqui eu não consegui tirar isso do filme do Yorgos. As histórias são sim completamente independentes e não tem nenhum fio lógico que um tema, nada que permeia essas histórias. São histórias completamente diferentes. Por mais que tenham temas que permeiem, não existe um fio lógico entre as três histórias. Parece que realmente eu estou assistindo a três filmes. Não dá nem para dizer que é três curtas, porque o filme tem quase 3 horas. E dizem que o primeiro corte tinha mais de 3 horas e meia. Talvez eu gostaria de ver esse filme com 3 horas e meia. Já analisando partes separadas, eu gosto muito da primeira e da terceira parte. A primeira desse magnata, eu gosto como ele constrói essa estranheza. Tu vai tentando decifrar como é que esse cara vive e quais serão as consequências na hora que ele desafia esse mestre dele, essa pessoa que estava tomando conta da vida. E eu gosto do final que a história traz. Segunda, ele dá uma despirocada legal, bem maior que na primeira, inclusive, principalmente na relação do marido com a esposa, do Jesse Plemons com a Emma Stone, quando ela retorna e quando ele começa a entrar nessa paranoia, nessa esquizofrenia de que ela não é a esposa dele, as atitudes dele vão ficando bem bizarras. Tem uma coisa legal, mas pra mim é a mais fraquinha das três. Terceira, da parte desse culto religioso, eu sinto que falta muita explicação. Tem um rolê com uma água, tem o rolê do barco, a pureza das pessoas, muitas coisas que a religião até prega, a religião num sentido geral, tem temas comuns a várias religiões, mas aqui nós temos um espetáculo de atuação da Emma Stone. Ela sempre é, nas três partes ela é, mas nessa terceira parte realmente ela encarna toda essa despirocada que o Lanthimos traz nesse filme e é espetacular. A partir de agora eu vou falar um pouco mais de detalhes, então talvez se tu quiser fugir, seja bom não assistir isso agora, talvez depois de ver o filme tu volte aqui, mas eu vou falar de algumas teorias que foram puxadas lá do Reddit. Nem vou falar de algumas, vou falar de uma que talvez seja a que eu mais gostei e que trouxe um pouco mais de sentido para essa história, principalmente o papel do RMF. A primeira é trazendo uma ideia mais literal para o papel do RMF, de que ele é simplesmente um personagem que tá ali para dizer que essas histórias acontecem no mesmo mundo. Claro que tem que deixar um pouquinho de lado que são pessoas fisicamente iguais, que moram perto uma da outra, mas são pessoas diferentes. Mas deixando isso meio de lado, pensando como pessoas diferentes mesmo, é legal de tu imaginar que tenha essa pessoa que tá ali nas três histórias, só mostrando que são três histórias do mesmo mundo. Acho legal. Mas aí temos um probleminha porque ele morre na primeira parte, tá vivo na segunda e é ressuscitado na terceira. Então, teoricamente, essas partes poderiam estar fora de ordem. Essa segunda parte, ou ela teria que ser antes da primeira ou depois da terceira. E aí, literalmente, cada um que tira suas conclusões, acho que não faz muita diferença. Porque ele morre na primeira parte, ele é atropelado pelo personagem do Jesse Plemons, que era o que o magnata lá mandava ele fazer, ele tinha que matar esse cara. Na terceira, ele é ressuscitado por essa figura messiânica que esse culto estava atrás. Ela ressuscita ele no terceiro, faz sentido porque ele tá com os ferimentos que condizem com a forma que ele morreu, um acidente de carro e coisa assim. E na segunda parte ele tá sem ferimento nenhum. Ele aparece quando ele vai ganhar um prêmio por ter resgatado os sobreviventes lá que estavam desaparecidos. Tem uma segunda mais simbólica que eu gostei, que é onde as letras R, M e F trazem o papel dele em cada história. Onde tu dá um sentido para esse personagem como catalisador para que a história funcione, para que ela ande ou para que ela se resolva. A primeira história, o Magnata do William Dafoe, quando o Jesse Plemons não quer matar o cara, ele expulsa ele completamente da vida
dá as funções dele para uma outra mulher na história e ele tenta voltar para as graças do seu mestre de todas as formas, mas não consegue. Somente quando ele mata o RMF é que ele volta para as graças do seu mestre, ele volta a ser aceito pelo seu mestre e ganha o seu papel de volta. Então é como se ele ganhasse uma redenção junto ao seu senhor. Por isso o R da primeira parte. Na segunda, é ele que traz a esposa de volta, é ele que traz a Liz de volta para o seu marido. E a partir disso ele começa a entrar numa paranoia de que não é ela e começa a manipular todos à sua volta e todas as situações para tentar provar que essa mulher não é a esposa dele. E entra o M dessa manipulação que ele vai fazendo na história, que é o que a Liz, a personagem da Emma Stone, acaba sofrendo. Ela acaba sendo manipulada por esse cara. E na terceira parte, o F é muito ligada à fé, porque a personagem da Emma Stone, ela é expulsa do culto quando ela acaba tendo relações com o personagem do passado dela, com o ex-marido, e ela é expulsa. E para voltar, ela vai atrás dessa figura messiânica e é ela que consegue essa mulher, ela tá levando pro culto com a fé de que o culto aceite ela de volta. Eu gosto dessa simbologia, mas aí também lá no Reddit veio uma terceira explicação que pode ser uma coisa completamente randômica. Um random motherfucker. Um filho da puta aleatório. E aí pode ser só uma piadinha do Yorgos, só ele para dizer, ele até agora não trouxe explicação nenhuma e acho que não vai mesmo. A verdade é que Tipos de Gentileza é um filme que pode ser daqueles que vai dividir opiniões, vai ter muita gente dizendo que adorou o filme só porque é do Yorgos, mas a verdade é que muita gente vai sair sem entender bulhufas, foi o que aconteceu comigo. Gostei das coisas que ele faz nas partes, mas eu não gosto muito desses filmes que me apresentam mais de um filme dentro dele e não une as coisas. Não me agradou isso no filme do Yorgos. Mas de qualquer forma, é um filme que merece ser assistido e que vai ser muito legal quando reunir uma galera para discutir essas aspirações que Yorgos nos apresentou. Se você já assistiu, volta aqui, comenta com a gente e diz o que tu conseguiu entender dessa maluquice que tá nos cinemas, que é Tipos de Gentileza. A gente se vê numa próxima.